Bem-vindo ao projeto 1515 3D, projeto de modelo uma peça com SolidWorks do absoluto zero com você, toda terça e sexta às 15h15 da tarde. Bom, vamos lá, qual que é a peça de hoje? A peça de hoje você está vendo aqui na tela, isso daqui é um frasco de perfume, tá? Isso aqui é um frasco de perfume da Ferrari, olha só. Eu tenho uma imagem dele aqui no Google, para você ver certinho qual que é. Olha só, é esse aqui, tá bom? É isso aqui, ó, o frasco de perfume. Ó, beleza? Esse aqui. Eu vou tirar a aparência dele aqui, ó, só para você ver a forma dele, ó, a forma dele, tá bom? É isso aqui que você vai modelar hoje junto comigo, beleza? Bom, para isso, para essa modelagem, deixa eu fechar aqui o meu Google. Ó, para essa modelagem, o que você tem? Você tem este desenho aqui, ó, para me acompanhar, tá bom? Esse desenho aqui, você tem ele disponível para download. Esse desenho e também esta imagem aqui, ó, essa imagem da Ferrari aqui você tem disponível para download para colocar aí no seu, no seu frasco de perfume, tá bom? Onde você tem ele disponível para download? Você vai ver aí na descrição do vídeo tem um link para o meu canal do Telegram. O que é Telegram? Telegram é tipo um WhatsApp, só que melhor, tá bom? Aí você vai lá no dia da postagem desse vídeo, que no caso a postagem desse vídeo aqui está sendo no dia 23/3, tá bom? E pega lá o desenho, fechou? Baixa o desenho, só que não se esquece de se inscrever, tá? Não se esquece de confirmar a sua inscrição no canal. Tá aparecendo o videozinho aqui do meu lado, aparecendo certinho onde você tem que clicar para confirmar, tá bom? Então você vai lá, baixa o desenho, baixa a imagem e bora modelar. Bom, vamos lá. Como é que a gente vai começar aqui a nossa modelagem? Você sabe por onde começar essa modelagem? Sabe por onde você começa essa modelagem aqui, ó? Sabe por onde que você começa? Você começa seguindo dois passos básicos. Quem já assiste aqui o canal há um tempinho, sabe que eu sempre começo uma modelagem aqui. Eu sempre começo analisando o desenho e identificando os recursos da minha modelagem, tá bom? Então, como é que eu vou fazer isso? Dentro da análise de desenho, eu tenho três pontos, tá? Eu tenho a análise de funcionamento da minha peça, tá? Eu tenho que analisar o funcionamento da minha peça, embora essa daqui seja uma peça sem nenhum funcionamento, é só um frasco, tá? Não tem nenhum funcionamento, a gente vai sim analisar, tá bom? A gente analisa os detalhes da peça e a gente analisa a melhor abordagem de modelagem, tá bom? A gente analisa esses três pontos dentro de uma modelagem, tá bom? Isso daí só na análise de desenho, tá? Na análise de desenho você tem esses três pontos. A segunda parte básica, que você tem duas etapas básicas, você tem a análise de desenho e a identificação de recursos. Dentro da identificação de recursos, o que você tem? Você não tem nenhum ponto específico, tá? A única coisa que você precisa saber, a única coisa que você vai fazer é listar os recursos que você vai usar na sua modelagem. Então você vai listar eles aí, pega um papel e uma caneta e lista aí, ó, eu lembro que eu tenho que usar tal recurso. Ah, eu lembro que eu tenho que usar outro recurso. Ah, eu lembro que aqui eu tenho que usar um ressalto base estudado. Ali é um corte estudado, tá? Você vai listar os recursos que você vai usar. Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui a modelar. Vamos começar aqui a analisar o nosso desenho, tá? Em uma análise de desenho, quando eu vejo que o desenho é complexo, o que eu gosto de fazer? Eu sempre gosto de começar identificando as minhas vistas da modelagem. Então, esse desenho aqui não tem um desenho completo, tá? Eu só vou comentar um pouquinho mais sobre a peça aqui, sobre a peça em específico. Olha só, se você olhar bem o desenho, você vai ver aqui que você tem duas peças, tá? Você tem aqui o frasco e você tem a tampa do frasco, tá? Mas aqui na peça você só viu o frasco, né? Tipo, o frasco com a tampa. Mas se eu deixar minha tampa transparente aqui, ó, você vai ver que ele tem uma parte interna aqui, ó, tá? Inclusive, ele tem uma parte oca, olha só. Então ele tem uma parte oca aí nele. Então, a gente vai criar toda essa parte interna aqui do nosso frasco, tá bom? Só para você saber aí. Então, o que você tem aqui nesse desenho? Você tem duas peças, tá? Você tem duas peças aqui modeladas. Você tem o frasco e a tampa dele, tá bom? Mas o desenho em si não é um desenho tão complexo. Não é um desenho que a gente precisa tirar um tempinho para identificar as vistas do desenho, tá? As vistas aqui são simples, ó. Frontal, superior, direita e um detalhe A aqui, ó. Tá bom? Detalhe A de 5/1, uma escala de 5/1.
Aqui você tem uma vista frontal, aqui uma vista direita e aqui uma vista superior, tá bom? Quando o desenho é muito complexo, eu tiro um tempinho para identificar as vistas, tá bom? Esse aqui, como não é um desenho complexo, só identifiquei aqui rapidinho as vistas, mas já vou aqui direto para o detalhamento, para análise de funcionamento da peça, tá? Vou identificar o funcionamento da minha peça, que é a funcionalidade dela. Qual que é a funcionalidade da minha peça? Não é uma peça mecânica, tá bom? Não é uma peça mecânica, eu não tenho aqui todo o mecanismo de apertar aqui dele, tá? Eu não tenho o mecanismo de você apertar aqui para espirrar o perfume. Então, não tem uma funcionalidade específica aqui. A funcionalidade que você tem, basicamente, é encaixar e tirar a tampa, tá? Encaixa e tira a tampa, é basicamente isso. Beleza? Agora de detalhes, o que eu tenho aqui de detalhe na minha peça? Ó, eu sempre gosto de analisar os meus detalhes, sempre gosto de começar a minha análise de detalhe na vista isométrica. Então, eu sempre gosto de começar analisando aqui a minha vista isométrica. O que eu tenho na minha vista isométrica de importante? Eu tenho aqui, ó, basicamente 3 detalhes que eu identifico aqui logo na vista isométrica. Eu identifico, ó, que aqui tem um ressalto, tá? Aqui tem um ressalto. Aqui, ó, ele parece que tem um corte, ó. Então, aqui ele parece que tem um corte e ele tem fillet, 4 detalhes, tá? Ele tem fillet em todas as laterais dele, tá? Em toda a sua volta tem fillet. E aqui, ó, parece um chanfro, tá? Olhando nessa vista aqui, ele parece um chanfro, tá bom? Mas eu vou explicar certinho porque que isso daqui não é na verdade um chanfro, mas não é um recurso chanfro aqui no SolidWorks, tá bom? Então, é basicamente isso. Só comentar aqui rapidão que independente do seu nível de conhecimento em modelagem 3D com SolidWorks, essa aula aqui vai servir para você, tá bom? Essa aula aqui vai servir para você porque eu estou tratando aqui desde o zero. O projeto 1515 3D serve para qualquer nível de conhecimento em modelagem 3D, tá? Se você já conhece alguma coisa, serve para você. Se você não conhece nada, também serve para você porque aqui eu trato desde o zero, tá bom? Então, tá aqui a análise de vista isométrica, detalhes já analisados, tá bom? Agora eu vou vir aqui, ó, para esta peça aqui, tá? O que eu vou fazer aqui, ó, essa aula aqui, eu dividi em 2 partes grandes, tá? Em 2 grandes partes. Não o vídeo em si. O vídeo em si é um único vídeo só para peça completa, mas a aula em si está dividida em 2 grandes partes. Quais são? É essa primeira parte, tá? Do corpo dele em si, tá? E a segunda parte, que é da tampa, tá? A gente tem aqui 2 grandes partes da nossa aula, tá bom? Então, como é que vai ser isso aqui, ó? A gente analisou aqui na vista isométrica a peça como um todo, tá? A gente analisou essa peça aqui como um todo. Eu vou, inclusive, colocar aqui uma vista isométrica só do corpo, tá bom? Não se preocupa que esse desenho aqui, ó, você tem ele em PDF, tá? E tudo que eu estou colocando aqui agora você vai ter também. Tá bom? Eu vou até colocar uma vista dele aqui, ó, isométrica, tá bom? Do corpo em si. Então, ó, tá aqui vista isométrica do corpo. Bom, também eu coloco depois uma vista isométrica aqui da tampa. Bom, então, ó, vista isométrica, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai analisar o desenho, tá? O corpo dele aqui, tá? Identificar os recursos do corpo, analisar a melhor abordagem de modelagem no corpo. Depois que a gente vai modelar o corpo, e depois que a gente fizer tudo isso daí, a gente vai para a segunda peça, a segunda parte da aula, tá? Que é a modelagem da tampa. E a gente vai repetir tudo, tá? A gente vai analisar o desenho, vai identificar os recursos e depois vai modelar de novo e depois aí a gente vai para a montagem, tá bom? Embora aí a gente vai usar a montagem, tá? A gente vai colocar essa peça antes na montagem para fazer um detalhezinho dela aí que você vai ver mais tarde, tá bom? Bom, então o que eu tenho aqui de detalhe nessa vista isométrica, ó, deste corpo aqui em específico? Olha só, tá vendo essa parte aqui, ó? Isso aqui é meio que você tem um murinho, tá? Você tem este pino aqui, que é a parte onde você aperta, e você tem isso aqui, ó. Você tem meio que um murinho aí, tá bom? Você tem esta forma aqui, ó. Aqui é quadrado, tá? Aqui é uma face reta e aqui, ó, é uma face circular, tá bom? Aqui, ó, lembra que eu falei que parecia ter um chanfro nessa outra vista? Olha aqui, ó. Aqui tem um chanfro, tá bom? Tem um chanfro, mas não é um chanfro reto, tá? Você vai ver certinho como é que é esse chanfro aqui, tá bom? Bom, o que mais? Aqui a gente identificou essa parte aqui que tem esse ressalto, ele tem fillet na volta toda. Fillet aqui também, ó, tá? Até aqui a gente só tinha identificado os fillets, ó, até uma certa parte aqui, né? A gente não conseguia ver aqui dentro.
Agora a gente consegue, tá bom? Então, ó, aqui tem fillet também. Beleza? É basicamente esses os detalhes aqui da vista isométrica deste corpo, tá bom? Agora, vindo aqui para a vista frontal, o que eu tenho aqui na minha vista frontal? Olha só, eu tenho algumas dimensões aqui na minha vista frontal. Quais são essas dimensões? Olha só, eu tenho a largura total dele, tá, de 46 milímetros. Eu tenho uma outra largura total dessa parte de cima, de 26 milímetros. E uma outra, ó, de 20 milímetros e essa secreta 1, tá? Eu já vou explicar certinho o que é essa secreta 1, mas eu quero que você note, ó, a diferença entre essa daqui, tá? Entre essa daqui, peraí que meu bigode tá coçando aqui. Então, quero que você note qual que é a diferença entre esse 46, esse 26 e esse 20 aqui. Qual que é a diferença dele? Qual que é a diferença entre essas três dimensões? Essas duas aqui, é claro, sem ser o número, tá? Sem ser o tamanho da dimensão em si, mas o tipo de dimensão. Qual a diferença entre elas? Olha só. Se você perceber bem, essa daqui é a única, tá? Essa e a secreta 1 são as únicas que tem esse símbolo aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é o símbolo de diâmetro, tá bom? Esse aqui é o símbolo de diâmetro no desenho técnico. Então, aqui a gente vê que é um círculo, tá? A gente mesmo se a gente não tivesse analisado aqui na vista isométrica, a gente veria que aqui é um círculo, tá bom? E aqui a secreta 1 também é um círculo. O que é essa secreta 1? Secreta 1 é uma dimensão secreta, tá? Que você só vai saber qual que é essa dimensão na hora que eu estiver colocando aqui ela. Tá? Na hora que eu estiver colocando essa dimensão, você vai saber qual que é esta dimensão, tá bom? Bom, o que mais que você tem? Você tem a espessura dessa paredinha aqui, o raio do fillet, e o diâmetro, ó, desta parte aqui, daquela partezinha na frente do biquinho do perfume, onde sai o líquido aí, tá bom? É basicamente isso que você tem. Percebe só que eu não tenho aqui as dimensões, ó, deste símbolo aqui, ó, da escuderia Ferrari. Eu não tenho esse símbolo aqui. Por quê? Porque isso daqui a gente vai usar um outro recurso, tá? Uma ferramenta aqui do SolidWorks para desenhar isso daqui. Tá? A gente vai usar a imagem, uma ferramenta do SolidWorks com a imagem, tá? Em conjunto com a imagem, para desenhar isso daqui, tá bom? Certinho nesse formato. Fechou? Que se você perceber bem, é o mesmo formato, ó, da escuderia mesmo, ó. Olha só. Ignora esse preto em volta, ó. Esse preto em volta aqui, ele não tem na imagem, tá? Essa imagem aqui é uma imagem sem fundo. Mas aqui no SolidWorks, quando você coloca um decalque, o SolidWorks ele coloca essa imagem preta no fundo atrás, tá bom? Mas quando você faz uma renderização, você não tem essa imagem aqui atrás, tá bom? Você não tem isso daqui, tá bom? Bom, o que mais aqui? Ó, na vista frontal é só, tá bom? Agora eu vou vir aqui na minha vista superior e vou ver aqui o que eu tenho na minha vista superior. Eu só tenho apenas uma dimensão, tá? Eu tenho apenas uma dimensão aqui que é essa de 22 milímetros. O que é essa dimensão de 22 milímetros? É basicamente a dimensão desta parte reta. Olha só. Aqui você tem dois tipos de dimensão vertical, tá? Pelo menos nessa vista aqui, ó. O que você tem? Quais dimensões você tem? Deixa eu colocar minha canetinha suprema aqui na tela. Ó, você tem em vermelho uma dimensão daqui até aqui, ó. Tá? Uma dimensão X daqui até aqui. E uma dimensão Y daqui até aqui, ó. Tá bom? Então, você tem dois tipos de dimensão aqui, pelo menos nessa vista aqui. Por quê? Isso daqui não é um retângulo e não é um círculo, tá bom? É um retângulo com um círculo. Eu não sei o nome certo dessa forma aqui, mas olha só. Você tem um retângulo aqui, ó. Você tem basicamente um retângulo aqui, ó. Tá bom? Deixa eu desenhar com outra cor. Ó, você tem basicamente um retângulo aqui. E um arco aqui, ó. Cadê o amarelinho? E um arco aqui. Tá bom? Então você tem aqui dois tipos de dimensão, pelo menos nessa parte aqui. Tá bom? Não estou falando de tipo diâmetro, raio, não é nada disso aqui, tá? Duas localizações, tá? Melhor, a palavra é melhor. Duas localizações de dimensão, tá bom? Diferentes aqui. Fechou? Bom, então é basicamente isso nessa vista. Aqui nessa vista direita, o que eu tenho aqui? Você vê que eu tenho bem mais dimensões nessa vista aqui, não tem? Fora que eu tenho um detalhe A aqui nessa vista, tá bom? Então, ó, primeiros detalhes mais evidentes aqui nessa vista aqui. Ó, tá vendo esse 36 milímetros?
Esse 36 milímetros é basicamente aquela dimensão que a gente tinha colocado aqui, ó, tá bom? Deste ponto aqui de cima até esse ponto aqui embaixo, é basicamente isso. Eu tenho esse de 3 milímetros aqui. O que é isso aqui? Isso daqui é a espessura do frasco, tá? Você tem a parte oca dentro dele. É claro que aqui não seria funcional essa parte oca, porque aqui não tem nenhum canal aqui em cima, ó, vindo aqui para cima. Mas eu coloquei essa parte oca, mas para colocar mesmo, tá? Por ter essa parte oca, para ficar um pouquinho mais fiel, tá bom? Então, tenho aqui uma espessura de parede, tá? De parede interna aqui, de 3 milímetros, ok? Um raio embaixo de 2, ó. Quando é um raio, ele tem esse símbolo de R aqui, ó. Esse símbolo R aqui. Então, aqui a gente sabe que é um raio e não é um diâmetro, tá bom? Eu tenho uma altura de 58,5, ó, daqui até esta face aqui, tá? 10,5 daqui até aqui. E de 4 milímetros, ó, daqui até aqui, tá bom? 11 daqui até aqui. Fechou? É isso aqui. Aqui, ó, eu tenho uma dimensão também, ó, de 6 milímetros. Lembra do chanfro que eu tinha falado, ó? Aqui a gente tem um chanfro. Esse chanfro aqui não é um simples chanfro que a gente vai aplicar lá no recurso, tá? A gente não vai pegar, ó, o chanfro e aplicar aqui, ó, nessa aresta aqui, ó, tá? Aqui ele vai ficar uma... Deixa eu ver se nessa vista aqui fica melhor. Ó, aqui ele vai ficar tipo, imagina só que isso daqui é uma face reta, tá? Olhando nessa vista aqui é uma face reta, tá bom? A gente não vai pegar um chanfro e aplicar nessa aresta aqui, ó. Então a gente não vai fazer isso. Por quê? Porque se a gente fizesse isso, ele ia aplicar o chanfro ao longo dessa aresta aí, tá? E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele aplique um chanfro total aqui, ó. Ó, a gente quer que a gente aplique um chanfro total e não ao longo da aresta, tá bom? Deixa eu ver o que mais que tem aqui, ó. A gente tem também a espessura do símbolo da escuderia, ó, tá? Da escuderia Ferrari aqui, ó. Tá bom? Que é o quanto ela sai aí da sua peça. Tá bom? É basicamente, e a altura do chanfro que eu acabei não comentando. Daí é basicamente isso, nessa vista aqui. Agora vamos pro detalhe, ó. Detalhar, o que é? Detalhar é a partezinha onde vai... onde sai o perfume, tá? Onde sai o perfume lá. Se você pegar qualquer frasco de perfume aqui na sua casa aí, você vai ver que ele tem essa partezinha aqui, ó, tá? Que é tipo um cortezinho maior, tá? É muito baixinho mesmo esse corte, tipo meio milímetro, tá? E um outro aqui, ó, muito fininho, tipo 0,2 milímetros de diâmetro e uma profundidade X nele aí que eu não sei quanto que é, isso daqui é aproximado, tá? Essa profundidade aqui, tá bom? É basicamente isso daqui é a forma, fechou? Bom, então agora vamos para identificação de melhor abordagem de modelagem. Tá? Sobre a identificação da melhor abordagem de modelagem, eu tenho um detalhe aqui a comentar, tá bom? Eu tenho algo, um adendo a comentar aqui. Ó, talvez você não me acompanhe muito bem nesta parte aqui, tá? Nessa parte de identificação de melhor abordagem de modelagem. Eu vou explicar o melhor que eu puder aqui, tá? Mas talvez tenha coisa que você não entenda muito bem, tá? Você vai entender melhor na hora que a gente tiver na modelagem já, tá bom? Você vai entender melhor ainda, tá? Você imagina só, você tem 3 níveis de entendimento aí, tá? Você tem os 3 níveis que eu vou falar agora. Você tem o nível 1 que você vai ver aqui, vai entender superficialmente. Aí na aula você vai ter o segundo nível de entendimento que vai fazer algum sentido para você, tá? O que eu falei aqui na teoria você vai ver na prática. E o terceiro nível de entendimento é quando você numa próxima aula minha, você já identificar logo de cara qual que é a melhor abordagem de modelagem. Então você tem esses 3 níveis de entendimento aí. Fechou? Bom, então vamos lá. Como é que a gente identifica a nossa melhor abordagem de modelagem? A melhor abordagem de modelagem é basicamente o caminho que você vai ter menos esforço para modelar a sua peça. Tá? É basicamente isso. Como é que eu sei isso? Olha só. Bom, então para explicar isso eu vou usar o exemplo do copo. Tá? Rapidinho, como é que funciona aqui a modelagem 3D no SolidWorks? Como é que funciona o básico da modelagem 3D? Para você conseguir modelar alguma coisa, você sempre vai precisar de um plano, tá? Uma superfície para você desenhar, de um desenho que seria o seu esboço, tá? Um desenho 2D, e o seu recurso 3D, tá? Então você precisa aí de 3 pré-requisitos. Vai, desconsidera aí esboço 3D, caso você conheça esboço 3D, mas desconsidera aí, tá? Então, requisitos básicos aqui, você vai precisar sempre de um plano ou uma face, de um esboço 3D e de um recurso, tá? Um recurso, tanto os recursos sólidos quanto o recurso de superfície. Você sempre vai precisar disso, tá bom? O que é o plano? Eu vou fazer em analogias aqui. O plano, ou sua face, seria uma folha de papel, tá? Uma folha de papel.
Seu esboço é o seu desenho 2D. O seu desenho 2D é basicamente a sua forma básica em 2D do seu desenho. Imagina só que você tem um copo. Tá? Agora vem o exemplo do copo. Aí você pega esse copo e mergulha o fundo dele na tinta. Tá? Você vai carimbar esse copo na sua folha de papel. Pegou o fundo dele, mergulhou na tinta, carimbou na sua folha de papel. Você tem aí um esboço, tá? Um desenho 2D do seu copo na sua folha, que é o seu plano. Tá bom? Aí você precisa criar o seu recurso, o seu copo, você precisa tirar ele do papel. Como é que você vai fazer? Você vai aplicar aí um recurso 3D. Tá bom? É basicamente assim que funciona a sua modelagem 3D aqui no SolidWorks. Então, pegando aqui o frasco de perfume, pensa só. Se você fosse desenhar esse frasco de perfume na vista frontal, que seria basicamente essa forma aqui, ó, tá? Pega a vista frontal, olha o perfume na vista frontal e olha a forma que ele tem. Ó. Ele tem essa forma retangular, não tem? Fora isso daqui, tá? Desconsidera essa partezinha de cima aqui de apertar. Só essa forma básica dele aqui, ó. Então, tendo essa forma básica, olha só. Você seleciona um plano, criou isso daqui, ó, que é o seu esboço, o seu desenho 2D, tá? Você criou isso daqui no seu plano, tá? Aí você vai criar uma extrusão aí. O que você vai fazer? Você vai criar a sua extrusão e você vai basicamente, ó, criar um retângulo, tá? Opa, você vai basicamente criar um paralelepípedo aí, olha só. Tá? Você vai basicamente criar isso daqui. Mas percebe só que essa daqui não é a forma dele. Ó, você criou um paralelepípedo, mas ela não é em forma de paralelepípedo. Ela tem esses cantos aqui arredondados, tá bom? Então o que você precisaria fazer? Você viria nesta face aqui em cima, ó. Se você estivesse fazendo pela vista frontal, você teria que vir nessa vista superior aqui e cortar ele, ó. Você tem essa forma aqui, ó. Essa parte verde aqui, ó. Essa aqui que eu vou desenhar agora, tá bom? Uma vista superior. Você teria basicamente isso daqui. Aí para você cortar, para você criar essa forma aqui, ó. Essa forma aqui, ó. Você teria que pegar uma canetinha vermelha, ó. Você teria que cortar algo parecido com isso daqui, né, ó. Teria que fazer um corte aqui assim, ó. Não teria? Olha o trabalho que a gente ia ter. A gente ia ter que criar esse retângulo aqui. O retângulo em si não é o problema, tá? Mas eu teria que cortar isso aqui, ó. Olha o trabalho que eu ia ter para cortar isso aqui depois. Tá bom? Então, qual que é a melhor abordagem de modelagem nesse caso aqui? Isso aqui se aplica também na vista direita, tá? Eu faria aqui, por exemplo, se fosse nessa vista aqui, ó, eu provavelmente criaria algo assim, ó, tá bom? Algo assim, aí ia ter a extrusão dele, mas percebe só que ainda ia ter essa parte curva aqui, ó, tá? Eu ainda ia ter que criar essa parte curva, ia ser um puta trampo aí. Então, a melhor abordagem de modelagem nesse caso aqui é a vista superior, porque eu só vou carimbar o fundo dele. Lembra do copo? O copo eu só carimbei o fundo dele e criei um círculo, tá bom? E depois eu tirei ele do papel e já formou o copo aí. Aqui seria basicamente a mesma coisa, eu só ia criar essa forma dele aí, ó, um retângulo com os arcos em cima, ó. Aí eu só crio a extrusão aí e tá pronto, ó. Tá bom? Essa forma aqui, é claro, sem essa partezinha aqui, ó, do chanfro, mas a forma básica dele estaria pronta, tá bom? Então, a melhor abordagem de modelagem nesse caso aqui é a vista superior, tá? É o plano superior que a gente vai usar. Fechou? Bom, agora a gente vai para identificação de recursos, tá bom? Quais são quais são os recursos que a gente vai usar aqui, tá bom? Recursos que a gente vai usar, anota aí. A gente vai usar o ressalto base extrudado, a gente vai usar o corte extrudado, a gente vai usar o casca e a gente vai usar o fillet, tá bom? A gente vai usar aí esses 4 recursos, fechou? Bom, então vamos lá, vamos começar aqui a nossa modelagem de fato, tá bom? Vou vir aqui minimizar esse aqui. Vou vir aqui num novo documento, tá? Ó, só vir aqui em arquivo ou na folhinha, novo, ó, peça. Ele vai carregar aqui. Aí, olha só. Lembra que eu falei que você precisa de um lugar para desenhar? Que no caso aqui seria seriam planos ou faces. A gente não tem ainda nenhuma face.
A gente não tem nenhuma face aqui, ó. Isso daqui é um espaço em branco, tá? Imagina só uma sala gigantesca, vazia, em branco, tá bom? É basicamente isso daqui. Então, você vai ter que usar planos. Olha aqui os planos, ó. Plano frontal, superior e direito, ó. Olha só. Eu selecionei eles, eles aparecem, tá bom? Ó, superior, frontal, superior e direito. Eu falei que a melhor abordagem de modelagem é no plano superior, então eu vou selecionar no plano superior. E eu falei também que a gente precisa de um desenho. A gente tem a folha de papel, que é o plano. Agora a gente precisa de um desenho, tá bom? Então, vou criar aqui o meu esboço, ó. Plano superior, esboço, tá bom? Mas, só você tendo aí a sua folha de papel, você não vai conseguir desenhar, tá? Sua folha de papel na sua mesa, você não consegue desenhar se você não tiver uma caneta, tá bom? Então, qual que é a sua caneta aqui no caso? A sua caneta são essas ferramentas aqui em cima, você tem isso daqui para desenhar, tá bom? Como é que eu vou desenhar aqui, ó? Eu vou pegar aqui, ó, um retângulo central, tá bom? Eu vou fazer a forma básica dele aqui. Só uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar, vou comentar aqui rapidão. Eu dividi essa primeira peça aqui em 3 partes, tá? 3 partes de modelagem aqui. Por que eu dividi? Porque vai ficar mais didático, tá bom? Então, eu tenho aqui a minha forma básica, tá? Que é a minha modelagem básica da minha peça. A parte superior, que é aquela parte que se aperta, tá bom? E os detalhes que são os fillets, os detalhes finais aí da sua peça, tá bom? Pelo menos do corpo, tá? Do corpo dele, não é da tampa. Bom, então eu vou pegar aqui um retângulo central e vou vir aqui na origem, tá? O retângulo central ele parte sempre do meio até as extremidades. Então, ó, vou clicar aqui na origem. A origem é o seu ponto central, tá? A origem vai ser sempre o seu plano central em qualquer plano. Ó, plano superior, plano frontal, plano superior, plano direito. Tá bom? Vai ser sempre o plano central, o ponto central aqui em cada um deles. Tá bom? Bom, então tá aí. Caso você tenha ficado curioso como é que eu giro aqui, ó. Se aperta a bolinha do mouse, tá? E gira, ó. Você vai conseguir girar aí, tá bom? Bom, ou você usa os atalhos, ó. Por exemplo, Ctrl 1 é uma vista frontal, Ctrl 2 é uma vista posterior, tá? Você tem aqui embaixo, ó, as vistas, ó. Vista frontal, ó. Frontal, posterior, esquerda, direita, tá? E você vai no Ctrl 1, Ctrl 3, Ctrl 4, tá? Eu vou dar um Ctrl 8 aqui, que é a vista frontal ao meu desenho, tá? O plano que eu estou trabalhando. Então, se eu pegar, por exemplo, um plano inclinado, como é que eu vou fazer? Eu vou selecionar a face, tá? Ou o plano que eu estou trabalhando, dar o Ctrl 8, ele vai ficar aí no plano inclinado. Vamos supor que o plano é assim, ó. Ele vai ficar nesse plano aqui assim, tá bom? Então, tá aqui. Agora, minhas dimensões. Olha só. Tá aqui. Aqui, tá? Então, ó, a primeira dimensão que eu vou pegar aqui, ó, 22 milímetros. Esse 22 milímetros, eu coloquei aqui, ó, umas linhas de referência, tá? Embora não dê pra ver, ó, foi só para pegar a dimensão certa aqui, ó. Você vê que essa dimensão aqui, ó, é sem o fillet, tá? Isso daqui é sem o fillet. Então, você tem aqui uma dimensão de 22 milímetros. Como é que eu faço para colocar uma dimensão de 22 milímetros aqui? Eu vou clicar na linha e mudar aqui. Não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em dimensão inteligente, aqui em cima, ó, dimensão inteligente. Clicar na linha, tá? Na linha lateral aqui no caso, confirmar, né? Vou clicar mais uma vez para confirmar e vou digitar aqui, ó, 22, que é a dimensão dele, tá bom? Bom, agora a largura dela. A largura é o seguinte, 46 milímetros, é a mesma coisa, ó. Esta linha aqui, 46, tá bom? Tá aí, ó. Mas até agora eu só tenho a forma básica do primeiro esboço, tá? Que é um retângulo aqui, mas eu preciso daqueles arcos em cima e o arco embaixo, tá? Um arco em cima e um arco embaixo. Então, eu vou pegar aqui um arco, ó. Vou criar 2 arcos, ó. Um arco de 3 pontos, tá? Ó. Tem aqui 3 tipos de arco. Você pega o arco de 3 pontos. Isso daqui, ó, é atalho do mouse, tá? Eu vou usar atalho do mouse aqui para ficar mais rápido a aula, para a aula não ter muito tempo, mas eu vou sempre falar a ferramenta que eu estou pegando, tá? Então, tipo, arco de 3 pontos, eu selecionei o meu aqui, mas você pode selecionar aqui em cima, tá bom? Então, arco de 3 pontos, pega nesse ponto aqui e vai até aqui, ó. Tá bom? Aí, ó, tá aqui até aqui também, tá bom? Aí, olha só, esses arcos aqui, eles não estão iguais, né? Ó, se eu mudar um, o outro não muda, tá? Se você perceber lá no desenho, os 2 arcos são iguais, tá? Mas eu não quero definir uma dimensão para cada um.
tá? Tipo, eu não quero, por exemplo, definir 10 minutos em um e 10 em outro. Eu quero definir 10 em um, mas se eu mudar esse único aí, eu quero que o outro mude também. Então eu vou definir que eles são iguais. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou segurar o Ctrl, vou selecionar a minha linha, ainda segurando o Ctrl, tá? Seleciona outra, ele vai abrir essa janelinha aqui do lado, de relações, tá? De restrições aí. A minha restrição aqui, ó, é igual, eu quero definir que eles são iguais. Então, ó, agora se eu mudar um, eu mudo o outro também. Fechou? Beleza, então elas estão iguais. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho essas duas linhas horizontais aqui que eu tenho que transformá-las em linhas de construção, tá? Então, eu vou selecionar as duas segurando o Ctrl, vir aqui na janelinha de propriedades e para a construção. Bom, tá aí. Agora eu preciso definir uma dimensão para esse arco aqui, tá? Mas eu não vou definir uma dimensão tipo raio, tá? Não vou pegar uma dimensão inteligente e definir um raio para ele. Não vou fazer isso, tá? Eu tenho uma dimensão nova aqui no meu desenho. Para você não é nova, né? Para você a dimensão já estava aí, mas para mim aqui eu acabei de colocar, tá? Então eu tenho aqui, ó, 7 milímetros. Da onde que é esses 7 milímetros aqui, ó? Eu tenho daqui, tá? Até aqui em cima, ó, tá bom? Então, vou pegar aqui dimensão, vou pegar aqui linha de centro, tá? Vou pegar uma linha de centro, ó. Aí, ó, deste ponto aqui até esse aqui, ó, dimensão inteligente, 7 milímetros. Tá aí, ó, essa aqui é a minha forma, meu esboço base aqui, tá bom? Então eu vou sair do esboço. Agora, vou vir aqui em esboço, então novamente, recurso, ressalto base estudado. Lembra que eu falei, ó, só recapitulando, ó. Peguei aqui minha folha de papel, que era meu plano superior. Peguei a folha de papel, coloquei na mesa e desenhei aí com as minhas canetas, que são no caso aqui o retângulo, o arco, a linha de centro, definir as dimensões, tá? Então, tá aqui. Tenho a minha folha de papel, tenho o meu desenho, agora eu preciso tirar isso daí do papel, tá? Eu tenho que puxar ele do papel. Como é que eu vou fazer isso? Vou vir aqui no meu desenho e vou pegar a altura dele total, ó. A altura dele, ó, daqui até aqui, ó, de 58,5, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, esboço, tá? Seleciono o esboço, recurso, ressalto base extrudado. Aqui, ó, quando você seleciona o ressalto base extrudado, você tem que selecionar uma altura para ele, tá? Aqui, ó, onde está 10, eu vou colocar 58,5. E vou dar um OK. Olha aí minha forma base. Tá? Minha forma básica está quase pronta. Tá bom? Agora, eu vou criar aqui não uma cavidade ainda, tá? Eu vou criar este corte aqui, ó, que seria basicamente o chanfro dele, tá? Mas é o seguinte, se eu simplesmente pegar aqui um chanfro e selecionar aqui, ó, vir no chanfro e selecionar aqui, ó, olha só como é que ele vai fazer. Vou colocar uma dimensão menor aqui, ó, de, sei lá, 5 milímetros, 4 milímetros, ó. Olha o que ele vai fazer. Não é isso aqui que eu quero. Se você olhar lá no seu desenho, aqui ele não tem essa face curva, ó. Ele não tem essa face curva aqui, ele é retinho, tá? Ele é retinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou excluir esse chanfro aqui. Vou selecionar o plano direito agora e vou criar um esboço no plano direito, tá bom? Aí eu vou pegar aqui uma linha de centro, tá? E vou criar uma linha de centro, ó, descendo, ó, tá? Nele completo. Aí eu vou pegar uma linha normal e vou criar aqui, ó, o corte que eu vou fazer, ó, tá? É basicamente desta aresta aqui, ó, até aqui assim, tá bom? Ó. E ele tem uma altura que no caso, né, ele desce 6 milímetros. Então, dimensão inteligente, aqui tem 6 milímetros. Fechou? É isso aqui. E eu vou espelhar isso aqui para o outro lado, tá? Para eu não ter que desenhar isso aqui do outro lado também, eu vou aqui em espelhar entidades a espelhar, ó, tá? E vou selecionar aqui assim, ó. Então, aí em relação a este eixo que eu já tinha criado antes, tá? Ó, vou dar um OK. Tá bom? Vou sair de esboço, aí corte, recurso, corte extrudado. Aqui eu vou selecionar um plano médio e vou colocar uma dimensão um pouquinho grande aqui, tá? Ó, assim tá bom. E vou dar um OK. Olha só que legal que ele fez. Se eu colocar agora no Ctrl 3, que é uma vista à esquerda, tá? Olha só, tá idêntico ao desenho, não tá? Então, tá aqui. Bom, então agora, ó, a gente vai para o último detalhe aqui, ó, para a gente concluir a nossa primeira parte, tá? Que é a forma básica. Qual que é esse detalhe, ó? Se você perceber, tá quase pronto, tá? Mas ele tá faltando uma coisa.
a gente não fez aqui a cavidade dele, tá? Ó, eu vou deixar ele transparente. Ele tá sólido, tá? Ele não tem nada, ele não tá oco, tá? Ele tem que estar oco aqui. Mas, se a gente não fizer essa cavidade agora, a gente vai usar o recurso casca para isso, tá? O recurso casca, ele funciona assim. Pensa só aqui, ó, que eu, em vez de aplicar, tipo, de aplicar agora, não apliquei agora o recurso casca e já criei aquela parte superior aqui em cima. Se eu fizer isso, quando eu for aplicar o meu recurso casca, ele vai criar uma casca em tudo, tá? Até mesmo, tipo, imagina só que isso daqui não é um frasco da Ferrari, tá? Imagina só que é um frasco da Turma da Mônica e tem um bracinho saindo aqui, ó, tá? Se eu fizer isso, tipo, se eu não aplicar aqui a casca agora, ele vai criar uma cavidade em tudo, até tipo no dedinho do bracinho, tá? Tipo, até no dedinho da mão do bracinho aí. Então eu tenho que aplicar a casca agora, tá? E depois, aí sim, eu vou para minha parte superior, tá bom? Então, eu vou vir aqui em casca, ó. Mas aqui ele tem uma funcionalidade que nem todo mundo conhece, tá? Nem todo mundo conhece. A funcionalidade normal dele, que a maioria conhece, é você vir aqui, selecionar uma face, tá? Aí quando você seleciona uma face, você seleciona aqui o seu parâmetro, né, que é a sua dimensão, por exemplo, 2 milímetros, tá? E dá um OK. Olha só o que ele fez. Ele criou tipo é como se fosse um copo, tá? Um copo que vai tombar, é claro, mas é como se fosse um copo. Mas você usa uma função dele aqui escondida, tá? Qual que é a função? É basicamente você não selecionar nada, tá? Vou vir aqui em casca e vou só exibir visualização. Olha só que legal. Olha só que legal que ele fez. Ele criou a casca com ele fechado, tá? A espessura dele aqui é de 4 milímetros, então ó, vai lá no seu desenho e confere lá, ó. 4 não, 3, desculpa, 3 milímetros. Ó, me xinga não, 3 milímetros, foi mal. Então, 3 milímetros, ó. Você tem aqui casca para fora também, mas não é o caso, é casca para dentro, tá? Isso daqui nem todo mundo conhece, tá? Muito pouca gente conhece essa função aqui do casca, tá? Então, vou dar um OK. E agora se eu vir aqui numa vista de seção, que é basicamente você cortar uma vista de seção, tá? Ó, ele tá oco. Olha só que da hora. Tá bom? Essa vista de seção não é um corte que você aplica, tá? É só um estilo de vista, tá? Se você sabe um pouquinho sobre desenho técnico, você sabe o que é uma vista de seção. Tá bom? Tá aqui. Fechou? Bom, forma básica completa. Agora a gente vai para a parte superior. A parte superior não é tão complicada não, tá? É basicamente isso daqui, ó. É basicamente essa forma aqui, essa mesma forma aqui de baixo. Só que nessa face aqui agora, ó, lembra que eu falei que você consegue desenhar tanto em planos quanto em faces? Lembra que a sua folha de papel ou é um plano ou uma face. Aqui a gente vai usar uma face agora, ó. Selecionei a minha face, vou criar um esboço nessa face. E aqui eu vou fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz no outro esboço, tá? No outro plano lá. Vou pegar um retângulo central e vou criar um retângulo aqui, ó. Tá bom? Aí vou pegar um arco também. Vou criar um arco aqui. E um aqui. Tá bom? Olha só. Se eu voltar no meu desenho, você vai confirmar aí, ó. Olha só. Ele tem, ó, uma parte. Cadê? Eu peguei a parte menor dele. Não, deixa eu pegar aqui agora. Então, ó, você tem duas dimensões aqui, ó. Você tem de 26 e 20, tá? Na vista direita. O que é isso? Ó, lembra que nesse primeiro esboço aqui que a gente fez? Vou fazer exatamente o que a gente fez no primeiro, tá? Vou pegar aqui, ó, este arco e este arco, segurando o CTRL, definir que eles são iguais. Vou pegar uma linha de centro e já vou... Na verdade, nessa daqui eu não vou pegar uma linha de centro daqui, tipo, daqui até aqui, tá? Eu vou pegar uma linha de centro daqui de cima, ó, dali de cima até aqui embaixo, tá bom? Uma linha de centro total aí dele, tá bom? Aí eu vou, em dimensão inteligente, vou pegar aqui as dimensões agora. 26 está na vista frontal, que é basicamente essa daqui, ó. 26. 26 nessa daqui, ó, tá? A vista direita total aí, a dimensão total dele é de 26 também.
E nesta partezinha aqui, ó, nesta partezinha aqui, ele tem 20. Então, ó, aqui tem 20. Tá aí. Ó, tá bom? Beleza, então eu vou confirmar meu esboço. Vou vir aqui no esboço novamente, recurso, ressalto base extrudado. E olha só, aqui ele não foi direto, ó, não foi direto, ele aparece, ó, essas, meio que você estivesse pintando algumas partes, né, ó, contorno selecionado, ele aparece para você selecionar os contornos, olha só. Isso daqui acontece porque eu não dividi, ó, aqui eu estou dividindo na verdade, aqui eu não criei, ó, não defini que esta linha aqui é uma linha de construção, tá? Como aqui é uma única extrusão, eu só vou criar essa extrusão que é para cima. Aqui eu posso vir lá no esboço, tá? Eu vou usar, não é que eu posso, quando é uma única extrusão, eu recomendo que você faça o seguinte, eu sei que aqui eu só vou aplicar um recurso, tá? Só vou aplicar esse recurso que é de ressalto base extrudado, e é isso, tá? E é nele total, tá? Tipo, é um contorno total aí. Então o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente, ó, selecionar essas duas linhas, definir que elas são linhas de construção, tá bom? Linhas de construção. Por quê? Não é obrigatório que você faça isso, tá? Mas quando você faz isso e seleciona aqui depois o seu ressalto base extrudado, ele já vai automático, tá? Já vai automático. Se ele ainda tivesse aqui a linha sendo uma linha válida, sem ser linha de construção, em contorno selecionado eu poderia simplesmente não selecionar o contorno, mas eu poderia selecionar o caminho dele mais externo, tá? Ó, se eu seleciono o caminho dele mais externo, ele ia pegar o contorno total de qualquer forma, tá bom? Mas se você já sabe que você vai usar, por exemplo, esse esboço aqui para uma única extrusão, e ela é uma extrusão totalmente sólida, assim, sem nenhum buraco no meio nem nada, meu, tira todas essas linhas aqui do meio, tipo, deixa só linha de construção que ele vai ser automático, tá bom? Aqui ele tem uma dimensão de 10,5, ó, então uma altura de 10,5 e pode dar um ok, tá bom? Mas agora se você colocar na vista direita, olha só o que ele criou. Ele criou essa parte aqui, ó, tá? Ele não é assim, tá? Ele não é assim. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, olha só como é que é no desenho. No desenho, ó, ele vem até aqui embaixo, ó, tá? Ele vem até aqui embaixo. Para você criar isso daí, o que você pode fazer? Você tem dois caminhos, ou basicamente nessa extrusão aqui, ó, nessa extrusão, você seleciona uma segunda direção e extruda ele para baixo, tá? Você cria uma extrusão para baixo. Mas se você fizer isso, você vai passar aquela vista de seção, ó, olha só. Eu vou deixar em vista de seção aqui. E se você fizer isso, você vai basicamente passar, ó, direção 2. Você vai basicamente passar, tá? Você vai criar uma extrusão aí dentro sem muito sentido, tá? E não tem como você selecionar aqui até a superfície, ó, porque ele vai bugar toda a sua extrusão aí. Então, o que você vai fazer aqui? Aqui você vai ter que criar um novo esboço, tá? Você vai vir no plano direito e vai criar um esboço no plano direito, tá bom? Ó, Ctrl 8, você cria um esboço, você vai criar um esboço nesse plano aqui, ó, tá bom? Aí criei meu esboço, que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma linha uma linha normal, linha centro não, e vou, ó, selecionar aqui assim e vou descer aqui, ó, tá bom? Ó, desci até chegar aqui, criei, agora eu fecho aqui, ó, tá? Basicamente isso. E vou criar uma linha de centro para eu conseguir espelhar isso aqui para o outro lado também. Então, espelhar a entidade, seleciono aqui, aqui e aqui. Ok. Aí, olha só. Tá aqui, tá? Mas aí o que eu vou fazer agora é vir aqui, sair do esboço, né? Selecionar esse recurso, tá? Esse esboço aí, ressalto base extrudado. Aí aqui eu vou selecionar até a superfície, vou selecionar essa superfície aqui, tá bom? Contorno selecionado, você seleciona só esse contorno aqui, ó, tá bom? Olha só o que ele vai fazer. Aí você pode dar um ok. Olha só o que ele criou. Que da hora, tá bom? Nesse ressalto base extrudado, você pode até mesmo selecionar uma segunda direção, tá? Para você não ter que criar aqui 4 extrusões, tá? Uma para cada lado aqui. Você seleciona uma segunda direção e faz a mesma coisa, tá bom? Mesma coisa. Só que aqui lembra que só pode ter um contorno, tá? Só pode ter um contorno aqui. Então aí você vai voltar no esboço de novo, tá? Ressalto base extrudado, para criar o outro lado agora, tá? Seleciona o outro contorno agora. E é a mesma coisa, tá? Ó, até a superfície, seleciona essa face. Aí direção 2, até a superfície, seleciona essa face novamente. Pronto.
Já era, tá aí, ó. Beleza? Agora, se você deixar numa vista direita, ele vai ter toda essa partezinha bonita aí do lado. Fechou? Bom, agora, vamos para esta paredinha aqui, ó. Tá? Você tem essa paredinha aqui. Essa paredinha é o seguinte, ela tem 4 milímetros de altura, tá? E ela tem um diâmetro... Cadê? Ó, ela tem um diâmetro de 20 e uma espessura de 2,5, tá? Tipo, ela tem o diâmetro externo dela, tá? Do seu círculo externo é de 20 milímetros. Mas ela tem um círculo interno, tá? E ela é a 2,5 milímetros do círculo externo. Você vai entender certinho aqui como que é, tá? Lembra que eu falei da folha, que você precisa de uma folha para desenhar? Aqui a nossa folha é essa face, tá? Então eu vou criar um esboço nessa face. Dá um Ctrl 8. Vou pegar aqui um círculo agora e vou vir na origem, ó, tá? Que é o centro aqui dessa face aqui, tá? Nesse caso aqui, a origem, tipo, a origem, ela não vai obedecer à face que você está trabalhando, tá? Por exemplo, se eu selecionar essa face aqui e criar um esboço nessa face, a origem não vai ser o meio dela, tá? Por quê? Porque aqui, ó, você tem algo dividindo, ó, essas duas faces, tá? Essa face aqui, essa é uma face e essa é outra, tá? São faces diferentes. Mas, se eu simplesmente selecionar essa face e desenhar aqui se eu selecionar essa face, for criar um esboço nessa face, eu vou precisar achar o meio dela, tá? Nessa face aqui eu sei que a origem é o meio, porque até agora eu fiz tudo simétrico, tá? Tanto essa parte inferior quanto essa parte superior, eu fiz tudo sendo simétrico sempre na origem, tá? Então eu sei que aqui é o meio dela. Se eu fosse criar um círculo aqui no meio deste retângulo, tá? Esquece esse triângulozinho aqui, se aqui tivesse um retângulo, ó. Se eu fosse criar um círculo aqui no meio, eu teria que achar o meio dessa parte aqui, tá? Aqui eu não preciso. Então, círculo, criar um círculo aqui, tá? Aí eu vou definir uma dimensão para ele de 2,5, tá bom? 2,5 não, que é 20, foi mal, 20 milímetros. E aqui eu tenho duas opções, tá? Para criar o meu círculo interno aqui. Eu posso ou simplesmente criar um outro círculo aqui assim, tá? Ou eu posso vir aqui em Offset Entidades, selecionar esta face, essa linha aqui, dá 2,5, inverter e dar um OK. Tá bom? Tá aí, ó, 2,5 de espessura, de espaçamento aqui entre as duas linhas. Bom, então agora a gente precisa criar aquela partezinha que a gente aperta, tá? Agora é de fato a partezinha que a gente aperta, tá? Que é aquele gatilhozinho do perfume, tá bom? Então, ó, aqui agora chegou a nossa dimensão secreta 1, tá? Dimensão secreta 1 já vou falar qual que é, tá? Mas a gente tem aqui, a dimensão secreta 1 é o diâmetro dele, tá? E você tem uma altura dele de 11 milímetros, mas não é uma altura de 11 milímetros total aqui, ó, tá? Não é uma altura de 11 milímetros total, tá bom? É uma altura de 11 milímetros a partir desta face aqui, tá? Deixa eu fechar esse esboço aqui que eu acabei criando um esboço à toa, tá? É a partir desta face aqui, tá bom? Aqui a gente tem basicamente dois caminhos. Então, a gente tem basicamente dois caminhos. A gente pode ou selecionar esta face aqui, criar um esboço nessa face, selecionar, aí na extrusão a gente cria uma extrusão de 11 milímetros para cima e para baixo a gente seleciona até essa superfície. Ou a gente pode ir por um caminho bem legal que eu quero explicar aqui, tá bom? Que a gente vai usar um ressalto base por offset, então um ressalto base por relação de offset, ok? Que é basicamente a gente criar uma extrusão aqui e selecionar que eu quero a tantos milímetros desta face aqui. Então eu vou extrudar a partir desta face, mas eu vou pegar a dimensão referente a essa, tá bom? E o outro caminho, tá? Selecionar esta face aqui, criar um esboço nessa face e estudar para os dois lados aí é basicamente a mesma coisa, tá? Não vai mudar nada aí de caminho, tá? Eu vou basicamente ter a mesma quantidade de cliques, tá? Nessa primeira opção aqui, eu teria que selecionar as duas direções e nessa outra aqui eu só tenho que selecionar essa face, tá bom? Aqui, em questão de otimização, não tem muito o que falar em questão de otimização nessa parte, tá bom? É basicamente a mesma coisa das duas formas, tá bom? Mas eu quero explicar aqui o offset, tá? O ressalto por offset. Então, o que eu vou fazer é criar um esboço nessa face aqui, tá? Aí, nesta face aqui, eu vou dar um Ctrl 8 e vou criar um círculo nessa face. Ó, círculo nessa face.
Aqui é a dimensão secreta 1. Olha só, o diâmetro dela é de secreta 1. Secreta 1 é igual a 13 milímetros, tá? Já anota aí para você não esquecer, tá? Então, 13 milímetros. Fechou? Aí vou sair do esboço e vou criar uma extrusão de offset, ó. Que é basicamente um ressalto base estudado, tá? Só que aqui nas relações, ao invés de ser cego ou até a superfície, você vai selecionar aqui, ó, offset da superfície, tá? Aí aqui em superfície você seleciona essa daqui, define aqui 11 milímetros, 11 não, né? Quanto que era mesmo? Era 11? Acho que era 11. 11 milímetros. Então ressalto base estudado, offset da superfície, esta superfície aqui, seleciona o contorno aí, tá? Que ele precisa do contorno. Aí você pode colocar aqui 11 milímetros. E aqui, o que você vai fazer? Você pode colocar, inverter offset, tá? Que ele vai criar a extrusão para cima aqui. Se a sua não estiver aparecendo, coloca aí para cima, tá bom? Então você pode dar um OK. Tá aí, ó. Fechou? A parte superior tá completa, tá? Tá completa. Embora ainda esteja faltando aqui aquele biquinho aqui, ó, tá? Aquela partezinha onde sai o perfume, tá basicamente completa, tá bom? Agora a gente vai criar essa parte aí, mas isso daí entra nos detalhes, tá bom? Isso daí entra nos detalhes, que é a terceira parte da modelagem deste corpo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que criar um plano nesta face aqui para eu conseguir desenhar nessa face, tá bom? Porque aqui eu não tenho. Se eu vir aqui no plano superior, no plano frontal, ele é aqui no meio, tá? Mas eu não quero um aqui no meio, eu quero um tangente a esta face. Então, geometria de referência, plano, pode selecionar aqui, como primeira referência, seleciona o seu plano frontal, tá? Ó. Aí, segunda referência pode ser essa face. Bom, aqui você deixa paralelo, ó, ele vai criar um plano assim, ó, tá bom? Vou fazer de novo aqui que eu fui muito rápido, ó. Geometria de referência, plano, primeira referência, esta face, ou ao contrário, tá? Primeira referência ou o seu plano frontal. Opa, quase derrubei o microfone aqui. Segunda referência, a face. Aí você define que é paralelo, tá bom? Ok, tá aí. Agora vou selecionar aqui este esboço, tá? Esse plano. Criar um esboço nesse plano, dá um Ctrl 8. Criar aqui o meu círculo, ó. Tá bom? Este círculo, faltou uma dimensão aqui nele, não faltou não? Faltou a dimensão dele, ó. O quanto que ele afasta daqui de cima, a dimensão inteligente. Faltou o quanto ele afasta daqui, ó. Tá bom? Que é 1 milímetro, tá bom? Bom, o diâmetro dele é de 4 milímetros, tá? Dimensão inteligente, ele tem 4 milímetros de diâmetro. Aí, segura o Shift, seleciona esta linha aqui, essa daqui, 1 milímetro, tá bom? Você vai pegar aqui também uma linha de centro, ó. Vai criar uma linha de centro aqui em cima, e vai ligar o meio dele aqui, tá? Só para ele ficar, tipo, vertical, tá? Se o seu, por acaso, ficar assim, ó. Se o seu, por acaso, ficar assim, seleciona essa linha e define que ela é vertical. Pronto. Fechou? Aí você vai pegar aí também um outro círculo e já vai criar um círculo menor aí, tá? De 0,2, era isso a dimensão dele? 0,2. Dimensão inteligente, 0,2. Beleza? Aí aqui você vai fazer... Opa, fecha não. Aí você pode dar um OK, tá? Aqui ele afunda meio milímetro, tá? Então, recurso, corte extrudado. Aqui você pode colocar 0,5. OK. Tá bom? Este cortezinho aqui, ó, é corte extrudado. Esse cortezinho em específico não tem uma... Aqui você seleciona o contorno, tá? Acabei selecionando outro contorno. Seleciona esse aqui, tá? Acabei não selecionando esse daqui, ele ficou esse bicozinho aqui, tá? Esse biquinho. Mas agora eu seleciono ele, não tem problema. Aqui não tem uma relação muito específica, tá? Você pode colocar aí uns 2 milímetros, que é só para ele fazer o furinho, tá bom? Então, é isso aí. Fechou? Agora a gente vai aplicar aqui alguns fillets e depois, por último, aqui a gente coloca nosso símbolo da Ferrari, tá bom? Então, vou aplicar aqui alguns fillets, tá bom? Vou deixar essa tela aqui só de apoio, tá? Aqui assim. E vou selecionar a minha tela aqui, fillet. Aí, ó,
Aqui embaixo eu tenho 2 milímetros. Tá? Aqui coloca 2, tá? De medida aqui do lado. Aí você pode até selecionar face, tá? Não precisa selecionar as arestas não, seleciona a face mesmo. Ó, seleciona as faces aí. Tem uma face aqui que ele não vai aplicar, qual que é? Essa face aqui ele não vai aplicar aqui, ó. Tá? Se eu selecionar aí direto, com 2 milímetros ele não vai aplicar, aí é 1, tá? Aqui vamos fazer o seguinte, ó, de fillet, tá? 2 milímetros, você aplica embaixo, tá? Embaixo e dos lados aqui assim, ó. Tá bom? Aí pode dar um OK. Aí fillet novamente, você coloca 1 milímetro. E aí você pode aplicar aqui, ó. Tá bom? Que aí ele vai aplicar. Fechou? E aqui em cima também, ó. Então aqui, aqui tem um fillet, aqui também. Tá? Nessa face aqui em específico você tem fillet. E aqui também, ó. Tá bom? Basicamente isso aí. E pode dar um OK. Tá? É basicamente isso daqui. Aqui não tem, tá? Aqui é reto, ó. Nessa parte aqui é reta. Senão a sua tampa não encaixa depois. Tá bom? Basicamente isso. Então, agora a gente vai criar aqui o nosso símbolo da Ferrari. Nosso símbolo da Ferrari a gente também precisa de um lugar para desenhar. Se você for ver o nosso plano frontal, ele está exatamente no meio. Tá? Então, vamos criar um plano aqui também. Ó. Geometria de referência, plano, seleciona aqui o seu plano frontal primeiro. E depois essa face aqui. Tá bom? Define aí que é paralelo. Se o seu estiver indo, por exemplo, lá para trás, seleciona aqui inverter distância, tá? O meu, quando eu fui criar a primeira vez, ele estava indo lá para trás. Então você seleciona aqui inverter distância, tá? Que aí ele vai para frente aqui e deixa ele paralelo, tá? Ó, paralelo aqui. Tá? É na verdade tangente a relação, tá? Mas você entendeu? Fechou? Aí você vai selecionar essa face, tá? Selecionar esse plano aqui, eu vou ocultar ele, vai selecionar esse plano, esboço. E aqui é o seguinte. Aqui é o seguinte. Você vai fazer o seguinte, você vai deixa eu pegar a dimensão total dele aqui, só para ter uma ideia, tá? Só para ter uma ideia, mas eu não vou... Na real, eu vou deixar sem dimensão aqui, a gente vai fazer tudo no olho nessa parte, tá? A gente vai fazer no olho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma linha de centro, aqui assim, ó. Ó, uma linha de centro aqui assim, tá bom? Aí, eu vou vir aqui em cima, ó, em ferramentas. Você vai usar aquela imagem que eu disponibilizei no meu canal do Telegram também, tá bom? Ferramenta de esboço, imagem de esboço, e você vai selecionar a sua imagem que está lá onde você salvou, tá? A minha aqui está na área de trabalho, então eu vou puxar aqui para ela, tá? Essa daqui eu peguei uma imagem de alta resolução, para não ter nenhum erro aqui, para não ter nenhuma distorção. Então eu vou diminuir ela aqui agora, e sem fundo, tá? Lembra que eu falei que ela fica escura assim atrás? Porque essa daqui é uma imagem sem fundo, tá? Mas quando você faz uma renderização ela fica perfeitinha, tá? Eu vou diminuir a imagem dela aqui, tá? O tamanho dela até ela ficar mais ou menos no tamanho que eu quero. Ó, tá mais ou menos no tamanho que eu quero, tá? Vou deixar mais ou menos assim. Aí eu vou dar um Ctrl 8, tá? Só para ficar exatamente na frente, tá? Que eu preciso de uma relação exata aqui, tá? E vou deixar, ó, bem no meio, ó. Vou arrastar, deixar bem no meio. Tá bom? Tá aí. Aí eu vou pegar aqui uma linha, tá? Vou confirmar isso aqui, vou pegar uma linha e vou basicamente criar aqui o meu contorno, ó. Então, ó, cria aqui meu contorno, aqui depois ele tem uma parte que desce, ó. Aqui eu vou cortar, ó, vou cortar essa partezinha essa partezinha da Itália aqui eu vou cortar. Vou descer aqui assim, ó. Esse aqui, um arco depois, tá? Um arco de 3 pontos e liga lá embaixo, tá? Ó, liga aqui embaixo. Isso aí, tá bom? Aí, ó, só você ir arrumando aí, tá? Só você ir arrumando, depois você vai espelhar isso aqui pro outro lado também para ficar igualzinho, tá bom? Se você quiser, você pode até aumentar um pouquinho assim, ó, tá? Eu vou deixar a minha assim, ó. Ó, a minha tá perfeitinha aqui. Aí eu vou espelhar entidades, tá? Espelhar entidades, entidades a espelhar, vou selecionar aqui, ó, as minhas arestas, tá? Espelhar em relação a este eixo que a gente tinha criado. E vou dar um OK, tá bom? Eu vou deixar ele azul assim mesmo, tá? Só cuidado para você não mexer, tá? Que se você mexer ele vai sair da forma. Mas se você mexer acidentalmente, dá um Ctrl Z e já era. Fechou? Vou sair do meu esboço. Recurso. Opa, na real não. Na real,
Não, tá certo aqui. Tá certo aqui, tá? Então, aqui assim. Aí eu vou criar aqui uma extrusão, tá? Ressalto base extrudado. Aqui ele tem, ó, direção 1. Direção 1 você seleciona até a superfície e seleciona essa face aqui, tá bom? Ele vai criar essa extrusão aqui assim. Aí na direção 2 você pode colocar 1 milímetro, tá? Pode dar um ok. Olha aí. Aí eu vou ocultar essa imagem aqui, tá? Eu vou ocultar essa imagem. Que depois a gente vai aplicar um decalque de fato aqui nela, tá? A gente vai aplicar um decalque nela. Só tira a imagem dela, tá? Só eu oculto a imagem. Aí fillet, eu vou selecionar aqui estas faces aqui, mas vou colocar 0,4. Deixa eu ver, 0,4, ele tem 1 minuto de altura, né? Vamos ver se ele vai aplicar. Ó, aplicou, tá bom? Selecionei todas as faces, 0,4 aplicou, 0,5 acho que ele até aplica. 0,5, bom? Perdão, ok aí. Bom, então agora a gente vai aqui para o último detalhe, tá? O último detalhezinho aqui antes da gente acabar esse corpo aqui, tá? Depois a gente vai para a tampa. Então é o seguinte, é o decalque, tá? Ó, tô aqui na minha peça, tá? Eu vou recolher todos esses itens aqui. Vou vir aqui em Display Manager, aqui na opção do meio, botão direito, adicionar decalque, procurar. Aí eu vou aqui na minha área de trabalho, tá? O meu tá na área de trabalho, o seu eu não sei onde você salvou, você tem que ver onde que você salvou, tá? Aí, ó, mapeamento, vou selecionar aqui, ó, tá vendo que ele tá tudo escuro aqui? Deixa só o face, tá? Ó, você deixa todos esses outros aqui, os 3 de baixo, clarinho, tá? Só o face tem que estar escuro, que é o primeiro aqui. Aí você vai vir aqui, ó, e vai selecionar, ó, essas faces aqui, ó, você vai fazer assim, tá bom? Selecionei tudo aí, opa. Selecionar as faces aí. Então ele vai selecionar todas essas faces aí. Isso aí. Aí a imagem aqui, ó, eu vou aumentar ela. No meu caso aqui ela diminuiu. Opa. Vou mexer no ângulo dela, não quero mexer no ângulo. Cadê a angulação dela aqui? Tá. Puxa ela pra cá e vou aumentar o tamanho dela. Vou deixar ela mais ou menos no meio aqui, tá bom? No meio, vou ajustar ela aqui no formato do escudinho, tá bom? No formato do escudinho que a gente criou a extrusão. Aqui ela tá com 180 ainda, mas ela ainda tá meio tortinha. Coloca aqui vista atual, dá um Ctrl 1, tá? Só para ela ficar no esquema aí. Aí você pode colocar 0 graus aqui no meu. Tá, beleza. Deixa eu ver se ele está selecionando essa face aqui. Agora está selecionando. Vou aumentar um pouquinho. Tá? Basicamente assim, ó. Beleza? Ó. Aí pode dar um ok. Daí, tá bom? Essa parte escura aqui, se você criar uma renderização, ele vai sumir. Tá bom? E é isso. Fechou? Essa parte aqui tá ok. Agora a gente vai pra tampa, tá bom? Eu vou salvar essa peça aqui. A gente vai partir pra tampa agora. Perfume Ferrari aula. Aula corpo, né? Tem que ter o corpo também para identificar aí. Corpo. E ok. Tá bom? Tá aí. Agora a gente vai pra tampa. A tampa é o seguinte, ó. A tampa, lembra que eu falei que a gente ia identificar os recursos e tudo mais? Ó, aqui a tampa vai ser a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Bom, então vamos analisar aqui esse desenho aqui, ó, da tampa, tá bom? O que eu tenho aqui de detalhes mais aparentes nesse desenho aqui? Eu acabei de colocar aqui a minha vista isométrica, tá? O que eu tenho mais aparente aqui? Só na vista isométrica, só analisando a vista isométrica, o que eu percebo? Eu percebo que aqui ele tem um corte, tá? Ele tem um cortezinho aqui, tem fillet em cima, tem essa parte aqui que parece ser uma parte, tipo, uma parte mais alta e uma parte mais baixa, que eu tenho a confirmação aqui na minha vista direita, tá? Basicamente isso, ok? De funcionalidade, o que eu tenho de funcionalidade aqui? Funcionalidade é basicamente colocou, tirou, tá? É basicamente isso, é um encaixe aqui,
Fechou? Análise de melhor abordagem de modelagem, tá? Identificar a melhor abordagem de modelagem. Aqui é a mesma coisa, a gente vai usar o mesmo princípio da primeira peça, tá? Se a gente for criar aqui uma extrusão nesta face aqui, a gente vai depois ter que ir na vista superior, criar todo esse recorte, tá? E vai ser um rolê, tá? Vai ser um rolê a gente fazer isso. Se a gente criar na vista direita, vai ser a mesma coisa, tá? Vai ser a mesma coisa. Fora que a gente não ia criar isso daqui circular, tá bom? Se a gente criar na vista superior, já é outra história, tá? A gente cria todo esse formato certinho aqui dela, tá bom? Então, a vista superior é a melhor abordagem de modelagem, tá bom? Bom, agora é o seguinte. A gente vai identificar os recursos que a gente vai usar aqui. Recursos que a gente vai usar aqui é simples, tá? A gente não tem recursos muito avançados, tá? Muito complexos que a gente vai usar, tá? A gente vai usar basicamente dois, tá? Que é o ressalto base e extrudado. Dois não, três. Quatro recursos. O ressalto base e extrudado, o corte e extrudado, o casca, tá? A gente vai usar o recurso casca e o fillet. É basicamente isso que a gente vai usar, não vai usar mais nada, tá bom? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui num novo documento, tá? Vou criar um novo documento. Eu vou fechar esse aqui, ó, que eu não vou precisar dele agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no plano superior e vou criar, ó, basicamente o mesmo formato que a gente criou no frasco, tá? Ó. E depois eu vou definir as dimensões aqui. Ele tem basicamente o mesmo formato, tá? Ó. Depois eu defino aqui as dimensões para ele. Fechou? Vou transformar essa daqui em linhas de construção. Opa, eu sempre seleciono colinear e seleciono errado. Não é colinear. Que é parecido. Aí, beleza. Agora, as dimensões. Olha só, é o seguinte. Dimensão inteligente. Aqui eu tenho 34. E aqui eu tenho 22. Aí eu tenho uma dimensão, ó. Dimensão daqui de cima, ó. Deste ponto aqui, ó. Deste ponto. Até aqui de 17. Bom, eu defini que essa daqui e essa daqui são iguais. Percebe só que agora eu não estou nem colocando linha, tá? Ó, tô indo bem mais rápido aqui, ó. Eu já entendi que você já tá um pouco mais avançado aqui, tá bom? Bom, então, isso aí. Agora, vou criar uma extrusão, tá? A extrusão aqui é o seguinte. Eu vou criar uma extrusão, ó, daqui até aqui, tá? Que é de 31 milímetros. Então, sair do esboço, recurso, ressalto base extrudado, 31, vou dar um OK, tá bom? Aí eu vou aplicar um fillet agora, tá? Lembra por quê? Porque se eu aplicar aqui uma casca depois de aplicar, antes de aplicar o fillet, depois que eu for aplicar o fillet vai ficar meio zoado, tá? Então, eu vou aplicar um fillet agora, tá? Vou selecionar aqui, ó, e vou dar uma dimensão de 12. Bom, que é a dimensão dele, e vou dar um OK. Agora eu vou selecionar aqui, ó, casca, tá? Ele tem uma espessura de 4 milímetros. Então, casca, selecionar aqui esta face, tá? Aqui, ó, é 4 milímetros. E vou exibir a visualização. Então, ó, tá aí, assim. Vou dar um OK, tá? Agora, ó, olha só, eu vou conferir aqui, ó, para ver se ele está com a mesma dimensão. Eu vou até abrir minha outra peça que eu acabei fechando ela. Ó, eu vou pegar aqui, ó, avaliar, tá? Medida daqui desta face até aqui, ó, dimensão, o vermelhinho aqui, ó, tem 26. Se eu pegar aqui, ó, mesma coisa, ó, avaliar, medida, ó. Opa. Medida daqui até aqui, ó. Cadê? Não pegou. Ó, 26. Tá bom? Então, vai encaixar certinho aqui. Bom, então a gente está quase acabando aqui, ó, essa tampa aqui, tá? Essa tampa aqui eu acabei nem comentando, mas eu dividi ela em duas partes, tá? Basicamente duas partes aqui, que é
essa forma básica que a gente acabou de criar, tá? E aquela forma, aquela detalhezinho aqui embaixo, tá? Aquele detalhezinho que a gente olha aqui na vista direita e vê que ele tem uma partezinha que desce na diagonal, tá bom? Bom, é basicamente isso. Então, a gente vai criar isso daqui agora. Isso daí é o seguinte, se você for no desenho, você tem aqui, ó, a dimensão secreta 2. Mas é o seguinte, a gente vai fazer de uma forma aqui que você não precisa de dimensão nenhuma, tá? Eu até poderia aqui, ó, aqui até inclusive faltou uma dimensão que seria daqui até aqui, ó, tá? Daqui. Não, seria essa daqui mesmo, tá? Seria essa daqui mesmo. E de altura, tá? Também precisa de uma altura aqui. Mas aqui é o seguinte, eu não vou usar aqui nenhuma dimensão, tá? Não vou usar nenhuma dimensão aqui. Eu quero que você aprenda a trabalhar de várias formas. Então, eu vou usar uma forma aqui para modelar isso que você não esperava, sinceramente. Então, eu vou criar uma montagem, tá? Eu já vou criar a nossa montagem aqui, eu já vou montar o nosso perfume. Tá bom? Já vou montar aqui o nosso projeto. Eu vou salvar essa peça. Ó, vou salvar essa peça aqui como tampa perfume. Tampa perfume Ferrari. Aula. Bom? Aí é o seguinte, aqui eu preciso criar um esboço nessa face, por quê? Para posicionar, tá? Para posicionar, eu vou simplesmente criar um círculo, ó, vou definir ele aqui mesmo, tá? Não vou definir dimensão nenhuma aí para ele, só assim, tá bom. Vou firmar um esboço e eu tenho que deixar ele à mostra, tá? Eu tenho que deixar ele à mostra, eu vou até colorir ele, ó, para conseguir ver melhor lá, tá? Só seleciona ele aí, cor do esboço, e pode definir aí, sei lá, uma cor vermelha talvez, tá bom? Vou minimizar, vou vir aqui na minha, não é essa montagem, essa aqui é a outra montagem. Cadê a montagem que eu tinha criado? Essa daqui. Tá? Então tá aqui, vou inserir meus componentes, ó, vou inserir meus dois, ó, tá? Meus dois componentes aqui. Tá aqui e tá aqui. Aí, por que eu criei aqui, ó, este círculo aqui em cima? Porque eu preciso de um círculo para conseguir posicionar ele, ó, de forma concêntrica, tá? Eu não consigo posicionar ele aqui, ó, certinho se eu não tiver um lugar para posicionar, se eu não tiver as relações necessárias para posicionar ele. Então, vou vir aqui em posicionar, ó. Vou selecionar este esboço e este círculo aqui, tá aí, concêntrico, tá? Se você não estiver indo, e ele estiver tipo, no coincidente aqui, seleciona concêntrico que ele vai, tá? Aí vou dar um OK. Aí, ó, depois, ele tá girando, tá vendo? Ó, ele tá girando, não quero que ele gire. Então vou selecionar esta face aqui, ó, e essa daqui, e pode ser paralelo, tá bom? Paralelo. Aí, ó, esta face de baixo, esta face de cima, coincidente, tá? Relação coincidente. Ok. Tá aí, ó. Bom, então tá posicionado. Agora, para eu criar aquela partezinha, ó, que vem aqui embaixo, ó, o que eu vou fazer? Eu vou usar o meu próprio frasco aqui para criar aquilo lá, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou editar minha peça aqui, tá? Você precisa salvar sua montagem, tá? Para você conseguir editar sua peça. Então, editar peça. Aí eu vou selecionar essa face aqui de baixo e vou converter essa entidade. Ó, esboço. Desculpa, seleciona a face, cria o esboço. Aí você vai converter entidade. Tá bom? Converter entidade. Criou um esboço aqui no contorno da sua tampa. Tá bom? Então você pode dar um OK. Aí, ó, eu vou vir aqui em ressalto base extrudado, ó, recurso ressalto base extrudado. Selecionar aqui, ó, até a superfície, selecionar esta superfície, tá? Esta face aí, vou dar um OK. Tá aí, ó. Olha só que da hora. Então, ó, olha que da hora, eu não preciso de uma dimensão para criar essa parte. Tá? Eu não preciso de uma dimensão para criar isso daqui. Isso daqui, ó, aquela dimensão secreta 2 você pode jogar fora, tá? Você pode jogar jogando fora aquela dimensão eu coloquei só para colocar, tá bom? Mas você pode sim criar isso daqui também por dimensão, tá? Você pode sim criar por dimensão, mas eu queria mostrar um outro caminho, tá bom? Eu vou criar isso daqui do outro lado também. E vou dar um OK. Tá aí, ó. Beleza? Por que ele tá com esse vermelho aqui? Que isso? Por que tá com uma face vermelha aqui?
Oxe, ele ficou com uma fase vermelha do nada. Nossa, do nada ficou com uma fase vermelha. Mas é isso aí, beleza? Ó, criei. Olha só que da hora. Eu vou ocultar esse outro esboço aqui que eu não vou precisar usar ele. Nossa, toda vez que eu oculto alguma coisa aqui, ele buga e... Mano. Esse esboço aqui tá bugado. Olha. O esboço tá bugado, velho. Eu vou tirar a cor desse esboço aqui, mano. Deixa ele à mostra mesmo. Tá, deixa ele à mostra aí, depois eu tiro a cor dele. Bom, então agora, agora a gente tem que criar aquele cortezinho que fica aqui, tá? Esse esboço aqui ele tá bugado, mano. Tá? Então, eu vou abrir a minha peça, tá? Abrir o meu... Deixa eu atualizar aqui, ver se ele resolve. Sei lá o que tá acontecendo com esse esboço. Tá doidão esse esboço aí. Tá doidão isso aí, tá? Então tá aí. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar aquele cortezinho aqui, tá? Para isso, eu tenho que criar um corte a uma certa altura aqui, mas eu não quero criar nenhum plano, tá? Eu vou vir aqui na minha peça, vou abrir minha peça de fato, tá? Abrir minha peça. Aí, vou selecionar aqui esta face e vou criar um esboço nesta face aqui. Percebe só que o que a gente criou lá na montagem, ele acompanhou aqui, tá bom? Então vou dar um Ctrl 8. E aqui eu vou simplesmente converter essa entidade aqui, tá? Eu vou converter esse esboço, ó. Ó, converter esse esboço, que eu não quero afetar em nada aqui nos meus outros recursos, tá? Então eu só converti ele. Aí aqui eu vou vir em Offset, selecionar esta linha e aqui eu vou deixar com 0,5, tá? 0,5, vou inverter, tá aí, ó. Então, ok. Sair do esboço. Aí, ó, nesse esboço eu vir aqui em recurso, corte extrudado. Esse corte aqui, ó, ele tem 0,5 também de espessura, tá? 0,5 de espessura. Mas olha onde ele está localizado. Ele não é aqui. Ele é... Cadê meu desenho? Ó, ele fica a 14 minutos de altura, tá bom? 14 minutos de altura. Então, meu cortezinho sumiu ali. Então, vou selecionar aqui o meu corte, tá? O meu recurso aqui, corte extrudado. Vir aqui em D, você coloca aqui offset. E você pode colocar aí 14, tá? Que é a dimensão dele lá. Pode inverter. Aqui você pode deixar com 0,5 e pode dar um OK. Tá aí, ó. Fez o cortezinho. É isso aqui. Agora eu vou voltar lá na minha montagem e vou aplicar as aparências aqui no nosso projeto. Tá bom? Vou aplicar as aparências aqui. Então, vou vir aqui em aparência. Eu já apliquei uma aparência preta naquele primeiro lá que eu tinha feito, né? Então, nesse daqui eu vou aplicar outra aparência. Esse corpo aqui, ó, esse componente aqui em específico, eu vou aplicar as aparências nele, nessas peças aqui, tudo na peça direto, tá? Então esse corpo aqui, ó, esse primeiro corpo aqui eu vou aplicar nele direto, tá? Então, ó, editar aparência. Aí aqui vou selecionar recurso, tá? Esse peça aqui eu vou excluir. Vou selecionar recurso, vou selecionar todos os recursos aqui. Clica nessa bolinha aqui do lado, tá? E nesse pininho aqui. Então, só para ele fixar aí. Aí, o corpo dele é o seguinte, ele tem uma aparência de tipo carro pintado, tá? Então, eu vou colocar aqui pintado, tá? Pintado, carro, e vou selecionar uma aparência meio vermelha, ó, esse vermelho brilhante que vai ficar legal, tá bom? Ele tem essa aparência, tá? Ele tem tipo uma textura, inclusive eu tenho esse perfume aqui, ele, tipo, pra ver isso, ele tem essa aparência por fora, tipo, parece que enveloparam ele com um negócio assim, tá? Então ele tem essa aparência meio de carro, tá bom? Então, ó, selecionei aqui esse recurso, vou selecionar esse aqui, esse, tá? Aqui eu tô selecionando recursos, ó, tá bom? Ó, nele todo aqui, menos no pino, tá? No pino aqui é outro material, tá bom? Então, ó, tá aqui, beleza. Essa parte preta aqui, ó, vai ficar assim mesmo, tá? Vai ficar assim mesmo. Quando você vai criar uma renderização, isso daí some, tá? Eu vou deixar aqui do lado uma renderização feita,
tá? É só para você ver como é que ele fica legalzinho aí, tá bom? Então tá aí. Vou dar um OK e vou de novo em aparência, tá? De novo em aparência. Aí em recurso agora, de novo, tá? Excluir aqui. Esse aqui, ó, é de plástico, tá? Esse daí é um plástico de alto brilho vermelho, tá? E você pode deixar um vermelho escuro aí, ó. Tá bom? Recurso aqui também, ó, tá? E é isso aí. OK. De novo em aparência. Tira aqui. Aqui, ó, tá? Recurso, na verdade, né? Aqui. Aqui é um plástico de alto brilho branco. E aqui também. E posso dar um OK. Tá bom? Tá aí, ó. Beleza? Agora eu vou lá na minha montagem. Cadê minha montagem? Ah, não, minha montagem não, minha tampa, né? Tampa aqui. E vou aplicar as aparências aqui também. Aqui é o seguinte, aqui ele tem tipo uma aparência meio emborrachada, sabe? Não é totalmente... não é brilhante, não é um pintado, tá? É tipo borracha, sabe? Tipo uma borracha. Então, vou deixar aqui em peça mesmo, tá? Uma peça completa, isso. Vou vir em baixo brilho, tá? Plástico, baixo brilho. Vou selecionar aqui, ó, vermelho, tá bom? Vou deixar um vermelho um pouquinho mais escuro. Inclusive, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui nesse daqui, ó. Aí, só para pegar os números aqui, ó. Olha, eu tenho esses números aqui, eu quero selecionar esses números aqui, tá? Ó, é 125, 3 e 3, tá bom? Então, aqui, ó, vou mudar também, ó. 125, 3, 3. Beleza? Vou dar um OK. E aqui é a mesma coisa, ó. Aparência. Baixo brilho, plástico. Aqui é 125. 3, 3. Fechou? Vou dar um OK. E agora eu vou lá na minha montagem, vou ver como é que ficou minha montagem. Olha só que legal que ficou aqui a minha peça, tá bom? Olha só que legal. Legal, hein? Bom, então essa foi a aula, tá? Agora vem uma parte secreta aí, a gente passou aqui no total 3 partes, eu acabei comentando 2 no começo da aula, que foi só a montagem das duas, só a modelagem das duas peças, mas também tem a montagem e a aparência, né? Também tem isso daí. Mas você tem aqui uma outra parte, tá? Qual que é? Você vai ter que me marcar numa rede social, tá? Minhas redes sociais estão passando aqui do lado. Então me marca numa rede social que eu quero muito ver como é que ficou o seu perfume. Se você quiser colocar uma outra cor aí também, talvez um amarelo ficaria legal, hein? Uma Ferrari amarela, show, hein? Então me marca nas redes sociais com uma foto do seu perfume que eu estou muito curioso para ver. Fechou? Dá um like aí se você gostou do vídeo, para eu saber que você gostou do vídeo. Se inscreve no canal se você quiser receber mais conteúdos como esse daqui. Me segue nas redes sociais que ainda estão passando aqui do meu lado. E é isso, fechou? Aqui no final do vídeo vai estar passando uma sugestão de vídeo para você, tá? Uma sugestão de uma modelagem completa aqui do projeto 1515 3D. E é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui.